E os Estados Unidos acusaram o Brasil de repetir a propaganda de Moscou e Pequim sobre o conflito na Ucrânia. O Brasil rejeitou as críticas e defendeu a relação diplomática com a Rússia. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, defendeu nesta segunda-feira as relações do Brasil com a Rússia e disse discordar totalmente das críticas feitas pela Casa Branca, segundo as quais o Brasil estaria repetindo a propaganda de Moscou e Pequim sobre a guerra na Ucrânia. O senhor concorda com essa crítica de que o Brasil está repetindo o discurso? Não, de forma alguma, não concordo, de forma alguma. Não sei como, por que ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, não desconheço. Desconheço as razões pelas quais disse. A Casa Branca criticou duramente o Brasil nesta segunda-feira, depois que o presidente Lula afirmou, durante viagem à China, que os Estados Unidos estão encorajando a guerra na Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que, neste caso, o Brasil estava papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O Brasil não se somou aos países ocidentais na adoção de sanções contra a Rússia e tem negado pedidos para fornecer munição à Ucrânia. O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, esteve em Brasília nesta segunda-feira e se encontrou com Mauro Vieira e com Lula. Vieira e Lavrov apresentaram posições comuns em relação ao cenário geopolítico mundial, condenando as sanções das potências ocidentais contra Moscou pela guerra e defendendo uma reforma das instituições internacionais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU. Uma das primeiras visitas que o presidente eleito Lula fez foi aos Estados Unidos, mas sem dúvida essa ida à China e as declarações que tem feito em relação aos americanos, né? Isso começou com a defesa de uma moeda lá nos BRICS que promovesse um mercado direto com China e os países que fazem parte dos BRICS e agora provoca uma reação da Casa Branca por meio do porta-voz no que diz respeito à guerra da Ucrânia. O Brasil assumiu essa postura de neutralidade, me parece que deveria realmente assumir, já tem sido criticado e já houve até uma interferência ensaiada da Alemanha em relação a negociações aqui do Brasil de armas militares com tecnologia alemã para outros países, justamente por conta dessa posição de neutralidade, de não fornecer munições para a Ucrânia em particular. Mas aí o governo brasileiro precisa ficar atento em relação às declarações que faz, porque se a China é o nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos também têm importância comercial nesse contexto. E se a gente vai ficar isento, é bom que essa isenção seja para todos os lados. Ontem, inclusive, a gente trouxe críticas do presidente Lula para os presidentes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. Então, nesse aspecto do conflito, ele tem se mostrado mais opositor, de fato, à guerra, né? Não há países, até porque as relações comerciais com ambos são bem importantes, né? E o Brasil é muito dependente. A economia é global, né? Então, acaba que os países interdependem um do outro e alguns com maior força, né? Como, por exemplo, a própria China e os Estados Unidos.